Shalom, shalom, queridos, tudo bem? Como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem, para a honra e glória do Senhor Jesus. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Etienne e eu faço parte aqui do grupo de leituras do Techuvá no Ministério Tropa de Elite de Jesus. E mais uma vez eu estou aqui com vocês para compartilhar a preciosa palavra do Senhor. E hoje nós vamos estar meditando no livro de Apocalipse, no capítulo 3. Mas antes de iniciarmos aqui, eu gostaria de orar com vocês e logo em seguida eu vou estar fazendo com vocês a leitura aqui do Apocalipse, capítulo 3, porque hoje o Espírito Santo assim me inspirou. Amém? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, Senhor, em nome de Jesus. Neste momento eu me coloco aqui na tua presença para te glorificar, para te bendizer, para te exaltar. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado e principalmente pelo privilégio de lermos e examinarmos, Senhor, as Sagradas Escrituras. Que neste momento, Senhor, aonde a minha irmã estiver, aonde o meu irmão estiver, Pai, que ela seja visitado pela sua presença. Que o Senhor abra a mente dessa pessoa, Pai. Coloque neste coração a tua preciosa palavra. Senhor, eu me coloco aqui à disposição do Senhor, para que o Senhor ministre sobre mim, sobre nós, Pai, aquilo que o Senhor deseja ministrar. Que o Senhor fale aos nossos corações, não o que queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Eis-nos aqui, Senhor, e seja bem-vindo, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, glória a Deus. Vamos iniciar a nossa leitura? E hoje nós vamos ler, conforme eu disse anteriormente, o livro de Apocalipse, capítulo 3. A versão da minha Bíblia é a versão nova, tradução linguagem de hoje. E diz assim: ao anjo da igreja de Sardes, escreva o seguinte: esta é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei o que vocês estão fazendo. Vocês dizem que estão vivos, mas de fato estão mortos. Acordem e fortaleçam aquilo que ainda está vivo, antes que morra completamente. Pois sei que o que vocês fizeram não está ainda de acordo com aquilo que o meu Deus exige. Portanto, lembrem do que aprenderam e ouviram. Obedeçam e se arrependam. Se não acordarem, eu os atacarei de surpresa, como ladrão, e vocês não ficarão sabendo nem mesmo a hora da minha vinda. Mas alguns de vocês de Sardes têm conservado limpas as suas roupas. Vocês andaram comigo, vestidos de roupas brancas, pois merecem esta honra. Aqueles que conseguirem a vitória serão vestidos de branco, e eu não tirarei o nome dessas pessoas do livro da vida. Eu declararei abertamente, na presença do meu Pai e dos seus anjos, que elas pertencem a mim. Portanto, se vocês têm ouvido para ouvir, então ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Quando eu estava lendo aqui este, é, este capítulo, não é parte deste capítulo, porque nós lemos do versículo 1 até o versículo 6, o Espírito Santo falou de uma forma muito especial em meu coração. Ele me fez recordar, conforme eu havia dito na leitura do Apocalipse capítulo 2, cada uma das igrejas representadas aqui no livro de Apocalipse remete-se à condição espiritual do povo de Deus. E eu vejo que a igreja de Sardes, parte da igreja de Sardes, se encontrava adormecida. Elas se esforçavam para fazer algo, mas ainda não era o suficiente. Por que que não era o suficiente? Você já se perguntou isso? É porque elas não faziam na condição de agradarem ao Senhor. Elas não faziam bem feito o que deveria ser feito, mas faziam pela metade, ouviam pela metade, praticavam pela metade. E quantas das vezes nós não estamos sendo parecidos com a igreja de Sardes? Quantas das vezes o Senhor tem nos dado a sua palavra, queridos, mas infelizmente
Nós só temos guardado a parte que agrada o nosso coração. Nós só temos colocado em prática aquilo que move o nosso coração, mas não a palavra do Senhor por completo. E o Senhor Jesus diz aqui na sua palavra que se não obedecerem, se não se firmarem, se não se posicionarem, se não se alinharem de acordo com a verdade, estas pessoas não terão nem mesmo o discernimento da vinda do Senhor. E o que é mais triste aqui nessa carta é quando o Senhor ele fala a respeito de que as pessoas que não conseguirem fazer aquilo que o Senhor Deus diz, terão seus nomes riscados no livro da vida. Mas aqueles que permanecerem, aqueles que forem fiéis à aliança que fizeram com o Senhor, esses serão reconhecidos por Ele. E sabe o que eu acho muito interessante nessa passagem, que o Espírito Santo tem bradado de uma forma poderosa no meu coração? É que diz aqui que o Senhor declarará abertamente na presença do Pai e na presença dos anjos que essas pessoas que obedecem a Ele pertencem a Ele. Sabe por que eu acho essa parte muito importante, que fala muito ao meu coração? É porque muitas das vezes nós pronunciamos que nós somos cristãos, que nós somos bíblicos, que nós somos crentes, né? E na realidade nós falamos da boca para fora. Muitas atitudes que nós deveríamos ter como cristão, nós não temos. E isso fala muito ao meu coração, porque existem muitas pessoas que prenderam ali a palavra do Senhor apenas dentro de si, não coloca para fora em forma de prática. Significa, eu não vou dizer para ninguém que eu sou um cristão, que eu sou uma cristã. Eu não vou anunciar o meu credo religioso para ninguém. Eu vou esconder ali a minha religião. Eu vou esconder ali o meu amor pelo Senhor. Eu vou esconder, porque eu não quero que ninguém veja. Será que nós não temos feito isso? Através das atitudes que deveríamos ter como cristãos e na verdade nós não temos. É uma boa reflexão, né? E para continuar, eu quero ler com vocês aqui Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 7, que vai nos dizer assim: ao anjo da igreja de Filadélfia, escreva o seguinte: esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro. Ele tem a chave que pertencia ao rei Davi. Quando ele abre, ninguém fecha, e quando ele fecha, ninguém abre. Eu sei o que vocês estão fazendo. Sei que tem pouca força. Vocês têm seguido os meus ensinamentos e têm sido fiéis a mim. Eu abri diante de vocês uma porta que ninguém pode fechar. Escutem, quanto àquela gente que pertence a Satanás, aqueles mentirosos que afirmam que são judeus, mas não são. Eu farei com que eles venham e caiam de joelhos diante de vocês, e todos eles saberão que eu amo vocês. Vocês têm obedecido a minha ordem para aguentar o sofrimento com paciência, e por isso eu os protegerei no tempo da aflição, que virá sobre o mundo inteiro para pôr à prova os povos da terra. Eu venho logo, guardem o que vocês têm para que ninguém roube de vocês o prêmio da vitória. A pessoa que conseguir a vitória, eu farei com que ela seja uma coluna no templo do meu Deus, e essa pessoa nunca mais sairá dali. E escreverei nela o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que virá do céu, da parte do meu Deus, e também escreverei nela o meu novo nome. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouça o que o Espírito de Deus diz à igreja. A partir do versículo 7 até o versículo 13, algo que testifica muito ao meu coração é que o Senhor, Ele nos conhece, Ele conhece o nosso limite. Ele sabe até onde nós podemos aguentar, Ele sabe até onde nós conseguimos caminhar. Ele vê a nossa pequena força, mas aquilo que nós julgamos pequeno, eu vejo que nas lentes do Espírito Santo se torna o suficiente, a fim de sermos fortalecidos pelo nosso Abba, a fim de fazer aquilo no qual é direcionado à vontade dele.
O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que fazer a vontade de Deus não é fácil, porque requer muito de nós. E o que requer de nós é justamente aquilo que nós não queremos fazer. Porque nós já nos acostumamos a uma vida de acomodismo, já nos acostumamos a uma vida de aceitar as coisas, entre aspas, como elas são, e não como elas devem ser. E por muitas das vezes nós nos folgamos ali em determinada situação e nós, sem perceber, nos colocamos como prisioneiros, seja do pecado, seja de algo que não agrada o coração de Deus. Enfim, eu vejo que o Senhor diz que Ele vê a nossa pequena força e Ele se alegra quando nós nos movimentamos. Eu quero te dizer que o Senhor se alegra quando você se posiciona. O Senhor se alegra quando você se levanta, quando você faz o que a palavra dele diz para você fazer. Ele se alegra quando você renuncia. Ele se alegra quando você usa, ainda que seja a sua pequena força, para continuar buscando, para continuar lutando em prol de pertencer ao reino dele. Ele sabe que não é fácil, mas ele se alegra quando ele vê alguém como eu, como você, como tantos outros, que mesmo na nossa pequena força, não tem desistido, mas tem lutado para garantir aquilo que ele nos prometeu, aquilo que ele nos deu. Então, isso é algo que fala muito ao meu coração aqui a partir do versículo 7 a respeito da igreja de Filadélfia. E algo que também fala aqui é que o inimigo, o Senhor fará com que ele venha até nós e se ajoelhe, em forma de reconhecer o poder de Deus sobre a nossa vida e o amor eterno sobre nós. Aqui, olhando com a lente do Senhor, eu não estou dizendo que os nossos inimigos, vamos dizer assim, né, carnais, conforme muitos pensam, virão até nós e se ajoelharão. Eu penso que isso é algo que o Senhor está trazendo para a eternidade. Porque quando chegar aquele grande dia, nós veremos que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. E todos vão ver que você, que eu e outras pessoas que realmente querem ter um compromisso com o Senhor e não negaram a sua fé, são amados do Senhor, são queridos do Senhor. Isso é algo muito lindo e é algo que só Deus faz. E a partir do versículo 14, para a gente encerrar, eu vou ler com vocês. Ao anjo da igreja de Laodiceia, escreva o seguinte: esta é a mensagem do Amém, da testemunha fiel e verdadeira, daquele por meio de quem Deus criou todas as coisas. Eu sei o que vocês têm feito. Sei que não são nem frios e nem quentes, como gostaria que fossem, uma coisa ou outra. Mas por quê? São apenas mornos, nem frios nem quentes, vou logo vomitá-los da minha boca. Vocês dizem, somos ricos, estamos bem de vida e temos tudo o que precisamos, mas não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos. Portanto, aconselho que comprem de mim ouro puro para que sejam de fato ricos, e comprem roupas brancas para se vestir e cobrir a sua nudez vergonhosa. Comprem também colírio para os olhos, a fim de que possam ver. Eu corrijo e castigo todos os que amam. Portanto, levem as coisas a sério e se arrependam. Escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de se sentarem ao lado do meu trono, assim como eu consegui a vitória e agora estou sentado ao lado do trono do meu Pai. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. A última carta do Senhor à igreja, aqui no livro de Apocalipse. A última carta do Senhor. Uma mensagem para a igreja de Laodiceia. O que será que Jesus quis dizer quando ele falou para aquela igreja: eu gostaria que vocês fossem uma coisa ou outra, porque vocês não são nem mornos e nem quentes. Quer dizer, vocês não são nem frios e nem quentes, vocês são mornos. Eu acredito no meu coração
que o Senhor estava dizendo que Ele gostaria que aquela igreja se posicionasse de uma forma única, de uma forma verdadeira. Você vai entender isso através do que eu vou dizer aqui agora. Existem muitas pessoas que estão com o pé na igreja e um pé no mundo. Hoje estão bem, então voltam para o mundo. Amanhã estão mal, se aproximam de Deus. Ou, quando tudo vai mal, quando tudo já não tem mais esperança, buscam ali a presença do Senhor, conforme eu disse, depois saem. Mas quantos? Enquanto tá tudo bem, tá tudo legal, aqui na presença, não tem luta, não tem prova, permanece na presença do Senhor. Mas quando as coisas começam a apertar, abandonam o caminho da verdade e o evangelho. Quantas das vezes isso não acontece? Quantas das vezes nós não temos tido a oportunidade de ver homens e mulheres naufragando na fé, caindo do evangelho, abandonando o caminho da salvação? E o Senhor está dizendo, eu gostaria que você se firmasse em uma palavra. Há muitos irmãos nossos que estão em cima do muro, ainda não se decidiram por completo. E talvez você seja alguém que esteja nessa condição. Ainda não decidiu por completo quem você quer servir. E o Senhor está chamando a sua atenção hoje, está dizendo para você, decida-se. Se você quiser vir até mim, então venha. Mas se você não quiser, então permaneça onde você está. É duro, mas é o que o Senhor ele nos diz. O Senhor, ele é um Deus justo e ele não vai fazer nada que venha comprometer a sua justiça. Ele é um Deus bom. Ele nos ama e ele quer que estejamos conosco, mas ele não nos força. Ele nos deixa escolher o que queremos. E o que você quer? Nós sabemos que quando o Senhor Jesus voltar, haverá um julgamento que abrangerá todo o universo, tudo o que existe. E haverá aqueles que serão levados para a salvação e aqueles que serão levados à condenação. E as cartas do Espírito Santo à igreja é justamente essa. É trazer o arrependimento, é trazer a conversão genuína e verdadeira aos corações. É fazer retornar a igreja do Senhor ao seu princípio. E nós, onde nós estamos? Eu li com vocês o capítulo 2 e o capítulo 3. E se você meditar bem no que diz esses dois capítulos, você vai conseguir entender em qual dessas igrejas cabe o seu perfil. Com qual dessas igrejas você mais tem se familiarizado? Ouça, o Espírito está dizendo, ainda é tempo de se arrepender, ainda é tempo de voltar, ainda é tempo de reconstruir. O que estava caído, o que estava quebrado, ainda é tempo de edificar a casa, porque o Senhor está voltando e Ele logo vem para nos buscar. E quando Ele vir, não haverá mais tempo. Então aproveite ainda esses segundos que nos restam. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Eu quero orar por nós. Querido Deus e Pai, Todo-Poderoso Senhor, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, por este dia, obrigada, Senhor, por este momento, obrigada pela Tua palavra. Senhor, eu quero Te louvar e Te engrandecer porque o Senhor tem sido bom para conosco. Obrigada pela Tua palavra, obrigada por falar conosco, querido Espírito Santo, o que seríamos sem o Senhor, o que seríamos sem Ti, meu Deus. Eu clamo neste momento para que a Tua mensagem seja cravada no coração da minha irmã e do meu irmão. Que cada um aqui, Senhor, que está ouvindo esta palavra, Senhor, venha se posicionar onde precisa se posicionar. Que cada um aqui venha ter coragem para se alinhar, Pai, e estar onde precisa estar, porque o Senhor está voltando e logo nós o veremos, conforme o Senhor nos prometeu. Senhor, afasta de nós tudo que nos afasta de Ti e nos enxerte, Senhor, nos dê amor pela Sua presença. Nos dê fome e sede, Senhor, para estarmos em Ti e contigo. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus nos abençoe. Tenha aí um abençoado dia, uma abençoada noite, uma abençoada tarde e que o Senhor esteja com você.